Queremos muito conquistar o mundo. Mas às vezes assim, né? Fiz o que pude, podia pouco. Mesmo meu povo. Às vezes não dá, às vezes não deu. Às vezes você tá insistindo, a coisa não funciona, sabe? E você fica ali no assunto, fica tentando tirar ali de pé, quando não vai, coisa e tal. E aí vem aquela coisa do, cara, acho que eu vou desistir. Não! Desistir não é uma opção. E aí você gasta uma vida do cacete batendo a cabeça numa parada que já deveria ter sido largada há muito tempo. Então hoje, meus caras, eu vou falar sobre desista agora. Uma ode à desistência. Por que você deve desistir das coisas? Tá? Vocês sabem aqui que eu costumo falar sobre essa questão de você ser, ter mais uma insistência na sua vida, ser normal, não ficar igual um frango por aí, né? Não desistir como, né, uma moça assustada, mas assim, também chega a hora que a gente tem que fazer a ponderação, já que é bom senso. A gente tem que entender que o quê? Que chega uma hora em que não dá. Tem uma hora que a gente precisa desistir, tá? Mas enfim, antes de eu começar isso, 2 recados rápidos. Se eu estou falando de desistir, não desista de mim, tá? Não desista agora do vídeo, tá? Ainda tem coisa aqui que eu vou te ajudar a entender, que vai te ajudar com certeza. Então não desista de mim, principalmente, dê um voto de confiança e acabe aqui fazendo o quê? Acabe aqui me seguindo, ligando a sineta e me acompanhe, porque de segunda a sexta eu trago vídeos, tá? Porque que tá escrito no meu canal Terapia do Bom Senso, porque eu sou o fundador da Terapia do Bom Senso, tá? E eu quero trazer para sua vida leveza, sinceridade, mais clareza emocional e também bom senso, tá? Fique comigo que eu sei que eu posso te ajudar. Beleza? E o segundo recado, perdoe minha voz, estou gravando esses vídeos aqui, porque semana que vem não, na semana que está saindo esses vídeos eu estou em Curitiba, e em Curitiba é um cenário péssimo, uma acústica péssima, não gosto de gravar as coisas lá na casa da minha mãe, então estou gravando aqui. Então você pode ver que os últimos vídeos eu estou meio sem voz, então me perdoe, tá? Peguei aí uma virose e coisa e tal, mas nós seguimos aqui sem desistir, no caso. Não é mesmo? Mas é isso, vamos lá, vamos seguir. Então a primeira coisa, o que acontece é o quê? Nós temos a tendência, o desejo de conquistar o mundo, de conquistar as nossas coisas, né? Então é claro que todo mundo se movimenta e também constrói a sua personalidade baseado na coisa que conquistou, em conquistas pessoais, né? Um exemplo, uma criança ela se desenvolve quando ela conquista a habilidade de falar, conquista a habilidade de andar, né? E é óbvio que quanto mais conquistas você tem, maiores serão as chances de você ter um sucesso, alcançar seus objetivos. Então a gente tem que levar em consideração que existe uma ode aos vencedores. Os vencedores são aclamados. Quem conquistou é aclamado. Né? Como dizem, né? A história é contada pelos vencedores, né? Não por quem perdeu. Então o que acontece é o quê? Muitas vezes a gente entra nesse ciclo de conquistar, conquistar, conquistar e tentar, e tentar, e tentar, e tentar, e tentar. E ao mesmo tempo também a gente entende, por mais que às vezes nós sejamos bem frouxos, a gente entende que ser frouxo não é legal. A gente entende que tudo aquilo na vida vai exigir esforço. Se você não sabia isso até agora, ser vivo, bem-vindo ao mundo real, como dizem por aí. Então o que acontece é o quê? A vida é esforço. Você quer se relacionar? É um esforço. Você quer ter uma família? É um esforço. Você quer ter uma carreira? É um esforço. Você quer sair de casa? É um esforço. Você quer beber uma cerveja? Ainda assim você vai ter que pagar uma grana, vai ter que se arrumar, vai ter que ir até lá, enfim, é um esforço. Né? Só sabe o quão difícil é sair, ter amigos para sair e tomar uma cervejinha, quem não tem amigos. Quem não tem amigos, muitas vezes, tem uma dificuldade em conhecer amigos. Então, tudo isso exige um esforço, exige uma manutenção, e muitas vezes no meio do caminho as coisas podem dar errado e a gente se esforça para fazer com que as coisas funcionem. Porém, quantas batalhas nós perdemos no caminho? Quantas vezes as coisas não dão certo? E aí vem o rebote, né? Aí vem a ressaca, às vezes moral, às vezes emocional. Em que sentido? Vem a ressaca de eu não consegui fazer aquilo que eu deveria ter feito, eu não consegui alcançar o meu objetivo, eu não consegui, enfim, esse tipo de coisa. Eu lembro que quando eu estava para fazer 30 anos, eu pensei, eu não posso chegar aos 30 anos. Qual que era o livro? Não lembro qual que era o livro. Eu acho que era Ana Karenina. Eu não posso chegar aos 30 anos sem ter lido Ana Karenina. Eu só fui ler com os 34. E demorei para ler Ana Karenina, que é um catatal, entende? Ou seja, às vezes a gente bota umas metas e a gente não consegue alcançar essas metas. E aí vem algo que eu já falei aqui nesse canal, que é a culpa. A culpa vem a galope e a gente fica se chicoteando.
tá? Esse tipo de coisa. Então, qual que é o problema? O problema é a gente conseguir discernir quando que é o momento de desistir e aceitar a derrota, né? Vou botar entre aspas e aceitar a derrota, porque eu já falo sobre isso. E quando que é o momento de insistir e ser forte, que eu também vou botar entre aspas e ser forte. Então a gente fica muitas vezes... Matei, mas não era pernilongo. A gente fica muitas vezes nessa dicotomia. Ou eu sou um frouxo que tem que aceitar o meu fracasso, ou eu sou forte e tenho que continuar insistindo, tá? O problema disso é que continuar insistindo, muitas vezes, é uma maneira muito sutil de ser muito fraco. Continuar insistindo é uma maneira muito sutil de fingir que você é muito forte, quando na verdade você é um baita de um orgulhoso. Continuar insistindo na maneira como você está insistindo, nada mais é, muitas vezes, do que um cara insistente e teimoso. Entende? Alguém que não quer mudar os seus padrões. Alguém que não quer perceber que a realidade mudou. Então eu vou dar um exemplo. Um sujeito que trabalhava com lan house. Eis que de repente começa a ter internet nos celulares. Se o cara continuar insistindo em lan house, ele está pedindo para falir muito mais rápido. É melhor que ele venda todo aquele computador o mais rápido possível. Não é mesmo? Então o que acontece é o quê? Muitas vezes a gente, né, fica entre desistir ou não desistir, desistir ou não desistir, e a gente não percebe que poderíamos desistir parcialmente, reorganizar. A gente acaba não tendo essa ideia. E a gente fica igual um burro obstinado, não querendo desistir. Falando em burro obstinado, eu lembrei aqui da Revolução dos Bichos. Vocês já leram o livro A Revolução dos Bichos? Se não me engano, é um dos livros mais vendidos no mundo, livros de literatura. Ali o George Orwell faz toda uma analogia ali, né, com os animais, acho que você deve saber, né, pelo amor de Deus. Pelo menos assim, mais ou menos a sinopse você deve saber. Se não sabe, meu amigo, olha, tem um misto de inveja e vergonha. Vergonha porque você não conhece um livro clássico, inveja porque você vai conhecer um livro que é fantástico. O que acontece? Tem um personagem que é o Burrico. E, enfim, os porcos tomam conta da fazenda e os porcos começam de forma autoritária a dizer o que cada um faz. E para o burrico, cada vez que vem uma nova lição, o burrico fala: trabalharei ainda mais, trabalharei ainda mais. E ele vai trabalhando mais. Então no começo ele tem que trabalhar 4 horas, depois ele tem que trabalhar 6 horas, ele tem que trabalhar 8 horas, daqui a pouco ele tem que trabalhar sem descansar. Enfim, chega uma hora, desculpa o spoiler, mas esse livro aí já foi lançado há muito tempo, o burrico arreia e morre. Né? Não dá conta. Ou seja, o burrico ali é muito bom porque é aquela persistência no acreditar que na força do meu braço eu vou conseguir mudar. E muitas vezes o que acontece? A gente não percebe que essa persistência ela não está mais sendo útil. É o que eu digo, tem pessoas que estão remando no barquinho e de repente começa a entrar água no barquinho. Não, tudo bem, eu continuo remando. Daqui a pouco eles não estão mais remando, eles estão cavando o fundo do lago, porque já naufragou lá embaixo e está lá cavando o fundo do lago, entendeu? Está lá cavando o fundo do lago. Então, ou seja, muitas vezes essa ideia da desistência, como não é uma opção, não é um caminho, nos faz permanecer em situações que são completamente contraproducentes. Então, quando o pessoal fala desistir não é um caminho, eu quero te dizer hoje aqui, desistir é sim um caminho. Mas desistir quando, onde, como, tá? A primeira coisa é o quê? Muitas vezes nós precisamos entender qual é o nosso limite. Qual é o nosso limite? Eu tinha um projeto chamado Os Náufragos. Chegou uma hora em que eu falei, cara, eu não dou mais conta de seguir como as coisas estão seguindo. Aí tentamos dar uma mudada, mas não deu certo. Alguém pode olhar para mim e falar, pô, já você desistiu do projeto? Fala, sim. Entende? Eu desisti de ser quem eu era? Eu desisti de criar conteúdo? Eu desisti? Não. Só para mim, daquela maneira, daquele jeito, não funcionava mais. Eu preferi seguir minha vida aí, né, solo, minha carreira solo, do que seguir fazendo um projeto lá, né, com o meu sócio. Então o que acontece é o quê? Nesse sentido, a gente tem que perceber que muitas vezes a gente precisa reconhecer o nosso limite. Qual é o meu limite? Eu sei que, desde que eu comecei esse vídeo, se você está assistindo esse vídeo, você deve estar pensando, devo continuar no meu relacionamento, sim ou não? Até onde insistir no meu casamento? Não é mesmo? A questão é, eu não sei como te dizer isso.
Eu não posso te dizer isso. Fala-me assim, ó, mas Jota, você é católico, né? Coisa da separação, coisa e tal. Eu sou católico, mas eu também sou psicólogo e eu também sei que a igreja não quer que você fique num casamento apanhando, sendo humilhado o tempo inteiro. Entende? Quem é que acabou com o casamento antes do casamento acabar? Às vezes é o outro. Então o que a gente tem que pensar é isso. Qual é o meu limite? É por isso que uma coisa que eu digo da questão da desistência, eu já falei em outros vídeos, é o quê? Bote o bendito do deadline. Você precisa botar um deadline. Então a primeira coisa é quais são os seus limites? Quais são os seus limites? Porque quando você chegar no limite, você fala, olha, não dá mais. O que é deadline, né? Quem não está familiarizado. Né? Você tem que botar, né, um ultimato. Às vezes tem que chegar pro cara, tem que chegar pra mulher e falar, olha, cara, se não melhorar até o final do ano, se não melhorar daqui 3 meses, eu não dou mais conta. Não dou mais conta. Cheguei no meu limite. Entende? E às vezes o outro, ele não percebe que você chegou no seu limite. Mas você tem que chegar e você tem que se respeitar. Então, essa questão da desistir ou não desistir está muito relacionado com os seus limites. O problema é a pessoa achando que nunca é válido desistir. Entende? Graças a Deus, eu desisti da minha primeira formação, que era educador físico. Graças a Deus, eu desisti de vários relacionamentos. Graças a Deus, eu já saí de um casamento, depois teve nulidade do casamento, enfim, né? Pude casar de novo na igreja. Graças a Deus eu saí daquilo. Graças a Deus eu acabei o meu projeto que eu tinha, como eu falei aqui. Graças a Deus eu desisti de ficar morando em Curitiba, entende? Vim aqui pro interior do meu Paraná, entende? Graças a Deus eu desisti dessas coisas. Mas o que interessa não é o desistir ou não, é você saber se você deu o máximo de si ou não. E isso muitas vezes é difícil. Isso muitas vezes é difícil, porque enquanto eu estou tentando, eu não percebo o esforço que eu estou fazendo. Hoje em dia, do jeito que eu trabalho, de atendimento, de gravação, coisa e tal, eu consigo olhar para trás de todos os projetos que eu tive, de tudo que eu já vi, e eu consigo avaliar. E falar, cara, hoje está muito mais fácil. Eu tenho que sentar aqui, gravar vídeos, eu consigo ter um dia para gravar vídeos, gravar os vídeos da semana, às vezes sequencialmente, ou enfim, ter algumas aulas, outras para gravar, faço umas supervisões e atendo meus pacientes. Hoje está muito mais fácil, entende? Mas antes, às vezes numa dinâmica, eu já cheguei a trabalhar muito, entende? Em algumas dinâmicas, às vezes quando eu trabalhava em consultório de plano de saúde, enfim, quando eu trabalhava mais presencial do que online, hoje eu só trabalho online, então enfim, até eu chegar hoje aqui, eu fui insistindo em algumas coisas, tem coisa que eu falei, cara, pra que eu comecei aquela parada, entendeu? Então o que interessa, quando a gente vai falar de desistência, é primeiro, tá? A primeira coisa é, qual é o seu limite? E se você não tem clareza do seu limite, eu te falo. Você pode clicar aqui embaixo, marcar horário comigo. Eu sou psicólogo há mais de 12 anos. Então você pode marcar horário comigo e ou marcar a primeira sessão de uma terapia que a gente vai fazer, ou marcar um atendimento pontual, que é uma conversa de 1h30. Às vezes precisa do outro para conversar. Mas vai em busca do seu limite. Seja uma conversa de um amigo, seja uma conversa comigo, seja, enfim, uma conversa com um padre, seja uma conversa com um familiar, uma conversa com o pastor, não sei, com algum professor. Vai atrás de pensar e avaliar isso. Porque quando nós estamos com a cabeça baixa, cavando um buraco, a gente não percebe o quanto de buraco a gente já cavou e a gente às vezes não sente o nosso cansaço. Porque uma coisa que eu digo é o quê? Problemas de relacionamento, eles dão uma falsa sensação de sentido da vida. Não, a gente tá conversando, a gente tá melhorando, na verdade vocês estão correndo em volta do próprio rabo. A verdade, o outro não quer mudar. Ele só muda quando você pressiona. Você pressiona todo dia, o cara parece que está mudando, mas o teu esforço é gigantesco, entende? Então a primeira coisa é essa, né, que eu coloquei aqui, ó, né? Precisamos saber os nossos limites, tá? A segunda coisa que eu coloquei aqui é essa relação da persistência com a teimosia. Eu, como bom taurino, sou chamado de teimoso várias vezes. E muitas vezes a gente fica nisso, assim, né? Quando que você é persistente? Quando você consegue o que você quer. Quando que você é teimoso? Quando você não consegue o que você quer. Então eu te digo, você está sendo persistente ou você está sendo teimoso? Realmente o que você está tentando fazer, ou seja um relacionamento, ou seja um projeto, ele está dando fruto, mas não é exatamente como você esperava, tem uma perspectiva ou não? Você só está sendo teimoso e batendo a cabeça na parede. Então é isso, essa coisa da persistência, né, da teimosia, né? Como eu disse, até onde eu estou sendo um cara esforçado, também estou sendo um otário que está aqui tentando, né, tirar toda a água do oceano com, né, com uma pazinha, vamos dizer assim.
Até onde isso está acontecendo? É bom você prestar atenção. Então, quais são os motivos para você continuar fazendo o que você está fazendo? Muitas vezes o que você está pensando é a doença de um filho, a doença de um ente familiar seu. Muitas vezes é o quê? Você está passando por dificuldades financeiras. E quando eu falo desista, desistir é um caminho, você pode estar achando que é desistir da vida. Não, meu amigo, eu não estou falando sobre isso, entende? Então, muitas vezes a gente está obstinado ali, e o que a gente pode fazer? É isso que eu falei da desistência parcial. Então, muitas vezes, dar um respiro para trás é bom para poder reorganizar a casa. Tipo, não, pera lá, estou tentando abrir um negócio. Nesse negócio, tipo Bob's. Bob's vende sanduíche e também milkshake de ovo maltine. Calma aí, nosso sanduíche é competitivo? Não, o milkshake ninguém bate. Então, por que a gente não foca mais no milkshake e menos no sanduíche? Entende? Às vezes é isso. Um exemplo meu aqui, eu tava aqui insistindo, fazendo vídeo desde o maio do ano passado, desde maio de 24, né? Até que eu fiz um vídeo sobre relacionamento, né? Tem um playlist aqui no meu canal chamado Vídeos Mais Acessados, é o segundo vídeo, né? Esse vídeo estourou. A pior postura que a mulher pode ter. Minha mulher olhou e falou, meu bem, a gente reza pra São José? Tá aqui São José? São José tá dando sinal dele, né? Acho que tá na hora de você voltar a falar de relacionamento. Que era uma coisa que eu não falava. Se você vê os vídeos antes desse, cronologicamente, eu não falava tanto de relacionamento. E beleza, vamos abraçar a causa. Ou seja, eu vou ter que desistir de um modo como eu estava agindo para agir de outra maneira. Então, tanto que hoje, quando você vai ver meus vídeos, de 5 vídeos, normalmente 2 vídeos são sobre relacionamento. Ou quando eu vou falar sobre algum tema, eu acabo passando em relacionamento. Porque eu sei que, além de ser um assunto que vocês já me deram, né, já me comprovaram que vocês gostam que eu fale, eu sei que eu também falo bem, eu sei que eu também entendo dessa parada. Eu sei que tem a leveza, coisa e tal. Então eu falo de maturidade, eu falo um pouco de vida mais prática, eu falo alguns princípios aí do bom senso, mas falo muito de relacionamento. Então, ou seja, é uma forma de desistir. Eu poderia, não é meu caso, eu poderia estar na cabeça assim, eu não quero ser reconhecido como cara de relacionamento. Mas às vezes você vai ter que ser reconhecido por isso. Teve uma vez que eu vi um stand-up comedy de um cara que teve um churrasco, ele imitou todo mundo, toda a diretoria no churrasco. E um dos diretores ficou sabendo. Chamou o cara no dia seguinte, na diretoria, com todos os diretores, e falou, eu fiquei sabendo aí que você imitou todos os diretores. Eu quero então agora que você nos imite aqui na nossa frente. O cara falou, pô, como assim, né? Você é demitido. Respirou fundo e imitou todo mundo riu pra caramba, todo mundo achou sensacional. Ele continuou no emprego, e até que assim, ele falou, cara, eu tenho um talento, então eu vou ter que desistir de algo para tentar outro algo. Talvez eu não sou o cara que é um trabalhador engraçadinho, talvez eu tenha que trabalhar com humor, é diferente. Então o que eu quero falar para você é que muitas vezes quando a gente fica entre vencedores e perdedores, a gente perde a possibilidade de encontrar esse meio do caminho. A possibilidade de dar 2 passos para trás para encontrar uma outra saída. A possibilidade de, pô, aqui não dá, por ali eu vou, entende? É o que eu sempre falo no Senhor dos Anéis, né? Pam, 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 pam. Tá aqui meu Aragorn, tá aqui meu Gandalf, só falta o Frodo. Só falta o Frodo. Fica a dica de presente. Só falta o Frodo. Mas o que acontece é o quê? Quando eu falo do Senhor dos Anéis, tem aquela cena que eles estão em Minas Moira, no primeiro filme, tá? Se você não sabe do que eu tô falando, shame on you. Vergonha total. Vá assistir. Para esse vídeo e vá assistir os filmes, tá? Em que o Gandalf, ele tem que encontrar um caminho ali em Moira, ele vai indo até que chega uma hora que ele fala, pô, tem 3 buracos aqui, eu não sei qual que é o melhor caminho. Não sei qual que é o melhor caminho. Ele podia olhar e falar, galera, vamos embora porque eu não sei qual que é o melhor caminho. Mas ele ia perder toda uma caminhada. Ia perder muito que ele fez. Então ele olha e fala, bem, eu vou ter que escolher um caminho. Eu achava que era por um caminho, esse caminho não existe mais, eu vou ter que escolher um caminho aqui. Ou seja, muitas vezes você está numa persistência, mas tem que chegar uma hora e falar, cara, aqui não está dando mais. Como é que eu posso abrir outras portas laterais aqui? Como é que eu posso fazer para sair, entende? Volto a falar o meu exemplo. Eu estava no Instagram, coisa e tal, beleza, precisava de paciente, precisava de um rumo, eu queria encontrar um lugar onde eu pudesse me comunicar melhor do que era no Instagram. Vamos tentar YouTube? Vamos. Aí eu conversei com meu amigo, o Elton Luiz, que hoje eu trabalho com ele também. É dele a agência de YouTube aqui que me ajuda. E aí o Elton falou, grave vídeos no YouTube. O máximo que você puder. Quanto mais o YouTube é muito melhor que o Instagram, a métrica, quanto mais você gravar, melhor fica. Eu comecei a gravar, tanto que tem épocas aí que eu gravei todos os dias, inclusive sábado e domingo. E foi melhorando, então eu encontrei um caminho, ou seja,
Tá, é rede social, eu quero divulgar terapia do bom senso, eu não preciso me reinventar inteiro, mas eu preciso encontrar um outro jeito. Então a desistência, às vezes, é uma desistência parcial. Então aceite que você perdeu uma batalha, estude essa batalha para você poder ganhar a guerra, entende? E hoje, graças a Deus, eu fiz isso. Graças a Deus, alguns conteúdos meus não deram certo no Instagram, porque eu acho que aqui é muito mais fácil, foi muito melhor gravar vídeos aqui, entende? Então a primeira coisa que eu quero falar, saiba os seus limites, entendeu? A segunda coisa, não fique muito nessa coisa de uma teimosia, tenha uma persistência sagaz, de saber a hora de mudar, saber a hora de tentar de uma outra maneira, tá? E a terceira coisa que eu falo aqui, né? O desistir muitas vezes, dar um respiro, dar um tempo da coisa, serve para você se organizar, que foi o que eu falei aqui. A terceira coisa é essa. E a quarta é o quê? O fim é um novo começo. O fim é um novo começo. Na minha vida foi muito isso. O fim é um novo começo. Entende? Quando eu me formei em educação física, foi o fim de uma faculdade para ter um novo começo em psicologia. Quando tem um fim da minha história em Curitiba, é um novo começo aqui no interior do Paraná. Quando acaba alguns projetos meus, é um começo para eu começar a me dedicar mais à terapia do bom senso. Porque o que acontece, muitas vezes, a gente fica sentindo com muito medo e com muita culpa do e se? E se? Aí se eu tivesse dado certo. Não sei, a realidade já aconteceu. A realidade já aconteceu. Um dia eu vou ter que gravar um vídeo sobre esse e se, tá? Já aconteceu. O que acontece é o quê? A gente tem que pensar daqui pra frente. Beleza, você abriu uma empresa, não deu certo. O que eu posso fazer com hoje? Com hoje para frente. Entende? Qual que é o novo começo que eu tenho que fazer? Eu tenho uma teoria, tem muita gente que chega e fala: ah, é porque meu marido, ele tá muito irritado e ele tá brigando no trabalho dele, ele sempre foi assim, eu acho que ele vai ser demitido. Eu falo: que bom que ele vai ser demitido. Como assim? Porque daí quem sabe com essa demissão possa cair uma ficha. E ele começa a perceber que não dá pra ser tão irritado assim. Entende? Ah, porque eu briguei com a minha esposa, pô, foi um caos, coisa e tal. Que bom que teve a briga. Porque às vezes nessa briga você falou coisas e que talvez essas coisas vão frutificar, entende? Então, às vezes, esses fins, eles não necessariamente precisam ser o fim de tudo. Ele só vai ser o fim de tudo se você quiser que seja o fim de tudo. Tem muita gente que terminou um relacionamento quando tinha 25 anos, nunca mais quis se relacionar, porque decretou que ali era o fim, né? Mas ainda tinha muita vida pela frente, mas a pessoa falou: não, eu não quero mais me relacionar. Para mim deu, para mim chega. Então, o fim é um novo recomeço. Então, desistir faz parte muito do processo. Você pode perceber, gente, muitas vezes, né? Tem gente que faz muita coisa, cara, você tem que desistir de alguma coisa. Uma vez uma moça chegou e falou: não, porque eu tô com meu namorado, eu não consigo conversar com ele, coisa e tal. Porque na segunda a gente faz um grupo de estudo, na terça não sei das contas, na quarta tem novena. Eu falei: para com essas paradas. Esquece a novena. Esquece essas coisas. E sai com seu namorado para conversar. Tenha mais intimidade, tenha mais tempo com seu namorado. Desista disso. Às vezes a gente tem que largar a mão de algo para poder salvar o que é necessário. E às vezes a gente tem que desistir do que a gente está fazendo para poder salvar o que é a minha esperança. Se eu continuar nesse relacionamento, tem vezes que tem paciente que chega e eu vejo que a terapia não está fazendo, eu falo: olha, acho que dá para a gente terminar aqui, porque eu não quero estragar a sua experiência com a terapia. Porque se eu ficar insistindo com o cara, talvez eu estrague a experiência dele, seja muito pior. Eu não vou ajudar e seja muito pior. Já aconteceu esse tipo de coisa. Então, muitas vezes, o que acontece é o quê? O desistir não é perder. O desistir é só otimizar para melhor ganhar depois. Entende? Tá? E por último, o que eu te digo? Tem algumas desistências que não são possíveis, né? Eu falei um pouquinho antes, mas eu quero falar aqui para você. Desistir da vida. Né? Se você tem desejo de ter uma família, eu vou desistir de procurar pessoas. Entende? Né? Muitas vezes você está num casamento, você percebe que está passando por dificuldade, mas aquilo não é motivo para terminar. Não vamos desistir. Desistir de filho, entende? Então tem muitas coisas que nos chamam a não desistir. É aí quando passa do limite e entra no sacrifício. Então tem coisas que vale a pena o nosso sacrifício, tá? E a desistência não funciona. Ou então a desistência, como eu disse, pode ser só uma desistência para reorganizar para poder voltar. Esses dias eu estava atendendo um paciente, ele falou: pô, tá muito difícil a questão financeira, o trabalho, bababá, bababá. Às vezes eu penso em desistir. Eu falei: o que é desistir? Parar de trabalhar, sendo que você é o provedor da casa? Ele ficou me olhando assim.
Falei, se não der certo o projeto que você está fazendo, você não vai atrás de outro? Não vou. E se não vai atrás de outro? Pô, se precisar ser gari, nada contra os garis, mas enfim. Se precisar trabalhar como gari, se precisar trabalhar como frentista, se precisar trabalhar como carreteiro, se precisar trabalhar como padaria, se precisar trabalhar, enfim, entende? Você não faria isso pela sua família? Sim. Então o que você quer dizer com desistir? Então às vezes a gente expressa muito mal isso. Então tem coisas que a gente não quer desistir, a gente só queria que fosse melhor. E para melhorar, às vezes a gente tem que insistir. Eu sei que num vídeo sobre desista agora, eu estou falando sobre insistir no final, é só para a gente conseguir ter esse bom senso, tá? Tem coisas que não dá para desistir. E principalmente você já teve pensamentos suicidas, você foi uma pessoa que tentou esse tipo de coisa, o que a gente tem que entender é o quê? Muitas vezes a gente tem que desistir da forma como nós estamos fazendo as coisas, mas não desistir de tudo. Uma coisa é uma criança tentando montar um Lego, ficar irritada e jogar tudo pro ar. Outra coisa é uma criança que está montando Lego, ficar irritada e tentar de outra maneira, ou respirar melhor e tentar montar com mais calma, tá bom? Pense nisso e a gente se fala no próximo vídeo. Não desista de mim, tá bom? Que bom que você ficou até aqui. 2 recadinhos. Aqui embaixo tem 3 Masterclass. Mapa da Vida, que é sobre maturidade. O simbolismo das histórias da Disney, que é sobre a Bela e a Fera e Pinóquio. E também como lidar com os pais na vida adulta. Veja, clique em cada um desses links. Cada um desses links leva uma página bonitinha ali, consegue explicar. Isso pode te ajudar, essas Masterclass. E o segundo, faça a palavra do bom senso chegar às conexões que precisam. Até porque eu não desisti de gravar vídeo para você. Você está vendo que minha voz não tá boa, mas eu não estou desistindo e eu não vou desistir. Então faça valer, tá? Não desista. Se tem uma coisa que você não tem que desistir, é de compartilhar a palavra do bom senso. Então faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam, tá bom? Compartilhe ao máximo de pessoas que vocês puderem. E, se faz sentido para você, comente aqui embaixo. Qualquer comentário que você faz, engaja mais esse vídeo, faz o YouTube mostrar para mais pessoas, tá bom? Escreva qualquer coisa aqui embaixo. Se puder ter sentido e ter bom senso, eu fico feliz. Mas escreva qualquer coisa aqui embaixo que já me ajuda. Beleza? É isso, meus caros. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.